Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal aí, vamos juntos. Canal, para você que não se inscreveu ainda, por favor, é só o que eu peço, vamos chegar em 1 milhão. Conto com você, conto com a sua audiência e o seu like no vídeo também. Bora falar do Corinthians, que estreou sobre o Guarani. O melhor de tudo, obviamente, foi o resultado. 1-0, 3 pontos e o golaço de Ángel Romero. Que pintura! Para muitos, olha, concorrente ao Prêmio Puskás, e eu vou lembrar, um concorrente do Corinthians ao Prêmio Puskás, o Marlone, né, que faz um gol até similar na altura da meia-lua, belíssimo gol também de voleio, mas esse foi uma pintura, né, onde a bola entra em cima no alto e com, vejam só, cruzamento de Fagner. O Fagner, nessa partida, foi outro jogador. Impressionante em relação ao que ele vinha sendo, porque, na verdade, o Fagner foi o que a gente conhece, né? Um dos melhores, se não o melhor lateral direito do Brasil, o melhor da posição, como ele ataca bem o espaço, como ele chega bem, não necessariamente ao fundo, na intermediária, como dá assistências, se bem postado, se bem posicionado, com liberdade e ainda assim comprometido. Era tudo que a gente queria do Fagner. Por que o Hugo na lateral esquerda? Eu me perguntava isso. Poxa, o Diego Palacios, jogador com números tão interessantes na Major League Soccer, que apoia bem pelo lado esquerdo, agora está explicado. Porque na formatação tática você segura o Hugo, que é um jogador muito mais regular no sentido de equilíbrio de ataque e defesa, para poder liberar o Fagner. Esse balanço, né, os técnicos fazem. Né? Você não coloca dois laterais que apoiam demais, senão você tem que ter cobertura para isso. E também porque pelo lado esquerdo está Ángel Romero, titular por ali, com o Yuri Alberto mais centralizado. E vejam só, o Matias Rojas jogou um pouco mais aberto, depois ele caiu um pouco mais por dentro. E justamente nessa alternância, o Fagner tinha liberdade para subir. O Matheus Araújo jogou mais pelo lado esquerdo, mas um pouco mais por dentro. E aí você tinha o Ranielli e o Maicon alinhados como volantes, mas o Maicon com muito mais liberdade para sair. Eu não achei que o Maicon jogou tão bem assim, vi algumas pessoas elogiando. Ele perde um gol incrível, né? Num cruzamento do Yuri Alberto, né? Que cai pelo lado direito, faz o cruzamento, ele chega antecipando, mas ele perde na frente do gol. Acho que ele foi participativo, mas não achei um jogo brilhante. O Ranielli eu gostei. Primeiro porque a gente não conhecia ele com a camisa do Corinthians. Ele de ótimos números jogando pelo Cuiabá, mas a gente sabe que muitas vezes a camisa pesa e tudo mais. Não pesou. Personalidade, vestiu a camisa ali de um primeiro volante, ele consegue ter o desarme, ele tem força física para isso e sai para o jogo. Inclusive tem um bom primeiro passe. Claro que em alguns momentos, né, o Mano até falou sobre isso, você jogando no Corinthians, time de ponta, você não pode simplesmente desarmar e entregar a bola. Você tem liberdade para isso e essa alternância dele com o Maicon, ela vai existir, você tem que sair para o jogo. E ele me parece ter qualidade para isso sim. Inclusive, no primeiro gol, no gol do Romero, ele participa da jogada. Mais do que participa, ele começa a construção. Foi uma jogada bem interessante, né, que ela girou pelo lado esquerdo, voltou para o centro e aí o Ranielli encontra esse passe para o Matheus Araújo. O Fagner já está posicionado para receber o passe. O Fagner, é impressionante, quando ele está focado, ele funciona, né? Ele antevê a jogada, porque ele vê que o Matheus Araújo vai receber a bola em condições, ele já ataca o espaço. E aí o Matheus Araújo também muito inteligente, não achei que ele fez um grande jogo, o Mano está investindo nele, está insistindo nele, mas ele tem um arremate, né, logo no começo do jogo, pelo lado esquerdo, numa jogada do Romero, que a bola passa perto, e ele participa do gol, porque ele se posiciona ali numa intermediária, quando ele recebe o passe mais longo do Ranielli, ele nem domina. Ele percebe o avanço do Fagner, ele já toca para o Fagner. E aí o Fagner livre faz o cruzamento e o Romero acerta aquele voleio maravilhoso, uma pintura para marcar o gol da vitória. Falando assim, parece que o jogo foi fácil? Muito pelo contrário. Para quem não assistiu, o Guarani deu trabalho no primeiro tempo, obrigando o Cássio a fazer defesas, chegando forte no ataque ali, né? Inclusive com boas jogadas pelo lado esquerdo, e no segundo tempo até bola na trave. O Guarani incomodou e, obviamente, fez o Corinthians sofrer mais do que deveria jogando em casa. Mas, assim, tudo na conta, na ressalva, e fosse uma vitória mais elástica, a gente estaria falando a mesma coisa de um primeiro jogo, de uma perna mais pesada, de uma dificuldade até de entrosamento. O próprio Mano falou sobre isso. Não é normal você mudar tanto de uma temporada para outra. Liberaram muitos jogadores, a defesa praticamente nova. O Fagner, que quase não jogou no ano passado, ou quando jogou foi muito contestado. Então, assim, você tem muitas novidades, né? Uma dupla de zaga que, pelas informações, sequer treinou junto. Até pelo episódio
da pataquada de Lucas Veríssimo na véspera, né? Então o Félix Torres, que nem tinha a previsão de entrar em campo como titular, né? Talvez pudesse entrar no segundo tempo, né? Mas zagueiro só para dar uma soltada, mas ele não estava previsto para jogar. De repente teve que ser titular na emergência. E olha, vou dizer um negócio para vocês. Que persona, que postura. Félix Torres é zagueiro posturado. Ele simplesmente vestiu a camisa e comandou a defesa. Eu gostei do Caetano também, tá? E acho até que eles formaram uma boa dupla, apesar, né, do zero entrosamento. Mas o Félix Torres toma um drible desconcertante, uma caneta do Reinaldo logo nos primeiros minutos pelo lado esquerdo. No primeiro lance que ele vai disputar, né, ele toma uma caneta, o cara chega na linha de fundo e quase sai o gol do Guarani. Ele não se abateu. Pelo contrário. A partir dali ganhou quase todos os duelos, bola aérea, saiu jogando e assim, mandando, cabeça erguida. Que personalidade. A gente está falando de um primeiro jogo, um jogo em que ele nem estava pretendendo jogar e de repente ele chega, joga. Bom, jogador de Copa do Mundo, de seleção do seu país, o cara que estava jogando no Santos Laguna, né? Então, assim, a questão física não seria um incômodo, a questão é a adaptação mesmo, né? O cara desembarca com o passaporte na mão e já tem que entrar em campo num primeiro jogo contra uma equipe que começa a treinar uma semana antes, que é o Guarani, que fez uma boa Série B no ano passado. Então, assim, as dificuldades elas vão acontecer. Vejam, o Palmeiras não conseguiu vencer o seu jogo também na estreia. Normal, gente, normal. É primeiro jogo e a gente tem que analisar mecanismos, movimentos, questões táticas. Eu não sei se esse sistema tático do Mano me agrada, mas assim, pelas peças que ele tem, eu ainda não vou entrar numa linha de cobrança, até por ser primeiro jogo, né? Então o que a gente tem que fazer? A gente tem que analisar. Ele jogou num 4-4-2 mais ou menos clássico, né? Com o Romero e o Yuri, esses dois meias que um deles será o Garro, né? A gente não sabe qual exatamente. Ele já acha que no próximo jogo vai ter o Mateuzinho à disposição, da mesma forma o próprio Rodrigo Garro, e aí eu não sei se ele vai jogar Garro e Mateus, como ele vinha fazendo nos treinamentos, ou se ele vai jogar Garro e Rojas, e com o Mateus indo para o banco. Então, isso é uma coisa que a gente vai ter que ver, se esse movimento, se essa postura tática do Fagner vai seguir de avançar bastante, se o Palácios não vai ter uma chance em algum momento, acredito que sim, né? Porque o Romero ataca bem ali pelo lado esquerdo, ou ele vai centralizar mais o Romero, dar um banco para o Yuri, jogar mais com o Wesley, não sei. Ele fez algumas trocas no segundo tempo, né? Então a gente pode observar o Fausto Vera, que perdeu uma bola, né? Furou em bola no cruzamento que veio da esquerda, mas enfim, é muito pouco se a gente olhar para as grandes competições. Eu acho que o Corinthians ainda precisa muito de reforços. Para começar o campeonato, tá bem. E a atuação, mesmo não sendo lá tão convincente, a gente consegue pincelar aí algumas novidades, algumas posturas, algumas mudanças e também algumas individualidades, né? Como eu citei aí no caso das boas atuações do Ranieri, do Félix Torres. O Hugo, para mim, foi um pouco mais discreto, mas também cumpriu o seu papel e estamos falando de uma estreia, gente. Então, toda essa ressalva tem que ser feita. Da perna pesada, da pressão, do estádio, do adversário, do nervosismo, tudo isso conta, né? Da falta de entrosamento, tudo isso conta. E eu acho que a gente consegue tirar boas coisas desse jogo. O Yuri Alberto teve alguns problemas, né, naquela parte mais técnica, né, de finalização, embora ele tenha dado um bom passo para o Maicon perder aquele gol, mas assim, é impressionante, né? Falta confiança, ele perde um gol no segundo tempo, estava impedido, é verdade, mas um gol na cara do gol, e o Romero continuou salvando o Corinthians, como fizera no ano passado, terminou o ano fazendo isso e começa o ano sendo um cara decisivo, e não só pelo gol, tá? Jogou bem, foi participativo, e acho que o Matias Rojas foi, concordo com o Mano, mais competitivo do que ele vinha sendo no ano passado. Ele não fez um grande jogo, mas, por exemplo, no gol, na jogada do gol, se você retroceder um pouco ela, você vê que o Rojas, que está pelo lado direito, ele está buscando o jogo pelo centro. Ele não está simplesmente parado lá esperando a situação acontecer. Ele percebe uma dificuldade do Corinthians com o Guarani postado de trocar passes e ele se apresenta. Ele se apresenta, carimba a bola, eu achei interessante. Pode parecer pouco, né, algo singelo, mas ele sai de onde ele está para poder participar do jogo. Eu vi ele fazendo isso em alguns momentos. Não foi um jogo brilhante, não foi, mas repito, primeiro jogo, algo ainda a evoluir, algo a crescer, juntamente com toda a equipe, enfim, e com reforços que devem chegar. O que vocês acharam da partida? Gostaram de uma primeira impressão? Ou ainda falta muito? Eu sei que falta, mas queria ouvir vocês. O que vocês acharam por enquanto e quem foi o destaque para vocês, né? O melhor em campo? Tem gente que se alterna, e Fagner, Félix, Ranieri, Romero.
Comenta aqui. Salve, nação! E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu avisei vocês que o Timão iria ganhar ontem do Guarani, apertadíssimo. Ou ia ser 1-0, ou ia ser 2-1, tá? Mas ia ser um placar super apertado. Mas aí, graças a Deus, a gente ganhou mais 3 pontos, né? O pessoal tá falando aí, foi um jogo fraco, foi um jogo sem sal, foi um jogo não sei o que. Concordo. Mas aí, o povo não pensa que é o primeiro jogo. O povo não pensa que o time tá em reformulação. O povo não pensa que o time ele tá em construção. Inclusive, o técnico Mano Menezes ele é muito novo no time, no Corinthians. O Mano Menezes acho que não tem nem 5, 6 meses no comando aí do Timão. Tô falando antes das férias, tá? Tô falando de jogo, ele nem tem muito jogo. Ele entrou aí praticamente quase no final do Campeonato Brasileiro, beleza? Então tem todo um processo, gente. Demora. Mas que golaço aquele gol. Que golaço do Romero, hein? Que golaço de voleio, meu Deus do céu, lindo gol. Isso aí, meus amigos. Deixe seu comentário, tá? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.